Israel começa no domingo a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para grupos mais vulneráveis da população. O país está em alerta para a disparada de casos provocadas pela variante Ômicron, que se espalha com facilidade em várias partes do mundo. O governo israelense quer reforçar a proteção para evitar que a cepa cause complicações nos infectados. A gente vai conversar agora para entender melhor esse contexto da pandemia lá em Israel, da necessidade de reforço extra da vacina e os reflexos para a gente aqui no Brasil também, com a médica brasileira em Tel Aviv, Adriana Del Giglio. Adriana, muito bem-vinda ao Live CNN, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutora. Já detalha para a gente da importância dessa quarta dose aí em Israel e, possivelmente, será que essa medida também chegará ao Brasil? A gente já tem aqui para imunossuprimidos a mesma orientação. Aí como é o público? Então, aqui vai começar no domingo para a população maior de 60 anos, para os médicos, para todas as equipes de saúde e para as pessoas com imunodeficiências. Eu não sei falar como vai chegar no Brasil ou quando. Eu sei que aqui isso não foi baseado em nenhum dado comprovado cientificamente, porque ninguém fez estudos da quarta dose ainda, é muito precoce, aqui é o primeiro país a ser feito. O Hospital Shiba vai começar em breve um estudo com 200 voluntários a respeito da segunda dose. O que acontece e que isso foi muito questionado, por que introduzir uma quarta dose se não tem uma evidência científica ainda, é porque eles começaram a ver que na última semana o número de infectados que havia recebido a terceira dose subiu muito. Então, há uma semana atrás, tínhamos 21% dos novos infectados tinham recebido a terceira dose, enquanto que essa semana, na terça-feira, 31% dos pacientes infectados tinham recebido a terceira dose. Então, essa terceira dose de reforço está se mostrando que está caindo a imunidade. Outro detalhe também que eu esqueci de falar é que essa quarta dose ela só vai ser dada para os pacientes, para as pessoas, que tiveram mais de 4 meses da terceira dose. Então, quem teve a terceira dose logo agora tem que esperar 4 meses. Doutora, então, pelo que a senhora está falando aqui para a gente, é uma tentativa, certo? Mas em que momento desses estudos Israel está exatamente para a gente entender o que avançou até aqui? Você fala que não tem ainda uma base científica muito sólida, não é, para essa quarta dose. Mas o que dizem os estudos até agora? Então, não existem estudos com a quarta dose. O que existe foi um comitê de especialistas que, estudando e vendo os números, como eles estão mudando, e com a evidência de que 1, 2 ou 3 doses não tiveram nenhum efeito colateral, algum perigo muito grande a ser temido, e com o aumento dos pacientes com 3 doses e aumento dos casos, eles optaram por fazer como se fosse algo mais experimental. A gente não tem uma evidência sólida em relação a isso. O que vai acontecer é que, em relação aos próximos meses, o estudo em relação à quarta dose vai ser documentado, vai ser feito. Doutora, com relação à Ômicron e à terceira dose, como que avançam esses dois assuntos? Ômicron e a terceira dose? Isso, a terceira dose. Ela está conseguindo frear, porque a senhora fala em aumento de casos. Mas houve um sequenciamento para saber se esses casos que aumentaram de pessoas vacinadas é decorrente da Ômicron ou de uma outra variante? Então, é um outro fato bastante importante. O Ômicron, na terça-feira passada, na terça-feira agora, teve 170 casos. Isso é muito grande. Então, no total de 340 casos daquele dia de Ômicron. Então, o Ômicron bombou. Foi muito, muito, muito contagiante. Por mais que ele não seja tão grave, ele consegue se espalhar muito rápido. Esses dados foram um dos que fizeram o governo, esse comitê do corona, a tomar a decisão
de introduzir a quarta dose. Foi o Ômicron, assim, tomando uma proporção muito grande dentre todos os casos. Doutora, vamos contextualizar um pouquinho também do momento atual da pandemia em Israel. A gente acompanhou que o país foi um dos líderes de vacinação no começo da campanha. Então, para a gente entender como que isso ajudou o avanço rápido para um momento mais tranquilo, se é que a gente pode chamar assim, da pandemia. E o que a gente pode apontar do que vocês estão vivendo aí agora, inclusive também com essa aplicação da quarta dose, já saindo na frente, né, de outros países? Então, aqui começou-se muito cedo a vacinação, provavelmente foi o primeiro país a começar, e hoje a gente tem cerca de 63% da população vacinada com as 2 doses. Uma dose, pelo menos, a gente tem 70% da população, e com a terceira dose, eu acredito que sejam cerca de 45% da população vacinada. Então, não é o que se diz que é 100%. Existe, sim, uma resistência à vacina em grupos específicos, e a gente, assim, como cidadão, você vê que a coisa vai em ondas. As aberturas e fechamentos, elas flutuam conforme a demanda, ao número de casos. Hoje o país está fechado para muitos países. Então, por exemplo, tem uma lista de países vermelhos, os quais os cidadãos israelenses não podem entrar e não podem ir, mesmo que você seja desse país. Graças a Deus o Brasil não está nesse momento, mas o Brasil esteve por muito, muito tempo proibido de ir, mesmo que eu seja brasileira, por ser israelense eu não poderia ir. Doutora Adriana, muito obrigado pela entrevista aqui ao Live CNN.